Começando mais um bate-papo esportivo e um bate-papo muito esperado, muito pedido aqui nas nossas caixinhas de pergunta. Hoje a gente tem o prazer e a honra de receber a Jaque, jogadora do César Araraquara. Jaque, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e o espaço é todo seu para se apresentar a todos. Olá, boa noite, tudo bem? Meu nome é Jaqueline, sou atleta do SED, jogadora de basquete, e estou aqui hoje para bater um papo bem descontraído com vocês, falar um pouquinho da minha carreira. Ô, Jaque, aquela perguntinha clássica, né? Como que começou a sua história com a bola laranja? Como que começou essa carreira gigantesca e vitoriosa que você tem? Foi por incentivo de algum familiar, incentivo de algum parente, por escolinha? Como que começou esse sonho que virou essa carreira gigantesca? Então, se eu te contar, até algumas pessoas não acreditam, mas eu já era com 10 anos, já era bem alta, né? E um dia minha mãe pediu para eu buscar pão para ir na padaria, a padaria era pertinho de casa, 2 quarteirões. Fui buscar pão para minha mãe, uma vizinha me viu, na rua de cima, me viu e falou assim, nossa, você é grande, você não quer jogar basquete? Só que na época eu nem assistia basquete, né? Não sabia o que era basquete. A gente não, basquete não era mostrado assim na TV. Hoje ainda não é muito, mas não era mostrado na TV, né? E eu falei, nossa, basquete? Ela, vamos lá, minha filha treina todos os dias, eu te levo e tal. Eu disse, cheguei em casa, contei pra minha mãe falou assim, vamos, vai, né, se você gostar. Aí eu fui, acabei indo, me apaixonei. Primeiro dia, eu lembro que foi até engraçado, que eu não sabia direito como que era, né? Então saí com a bola, sem quicar a bola, saí correndo com a bola. E o técnico falou, não, calma, é assim, foi me ensinando todos os fundamentos. E aí me apaixonei e fiquei até hoje. Ô, Jaque, quando você começou a jogar, você já jogava na sua posição que você joga hoje de ala ou você começou em outra posição? Comecei em outra posição. Eu era pivô, eu era bem alta, né, pra minha idade. Então eu comecei jogando de pivô. Eu era aquela pivô 5 ainda, que jogava de costa, fazia poste lá embaixo para jogar de costa. E ainda aproveitando essa questão da posição, eu sempre brinco e pergunto com as jogadoras aqui qual que é a sua opinião que é a posição mais chata e mais difícil de jogar. As duas que estão ali pau a pau é armadora e pivô. Você concorda com essas duas posições? Amador eu acho que é bem difícil, que a amadora tem que estar ali armando, né, o jogo, colocando cada um na sua posição. Tem que tentar mais, eu acho. E, mas o pivô, por estar lá próximo à cesta, né, para a defesa ali, eu acho que é complicado. Lateral também, acho que todos, lateral também é difícil. Eu tenho que defender o meu lado também, né? Lateral também é difícil. Exatamente. Ô, Jaque, quando você começou, que nem você comentou que hoje a gente tem acesso aos jogos do exterior, tem acesso a YouTube, que dá para a gente ver vídeos de jogadores que atuam fora. Quando você começou, você já conhecia alguma atleta que atuava? Você tinha alguém como referência e espelho no basquete? Ou você só foi se deixando o basquete entrar na sua vida? Então, não conhecia a Magic Paula, não conhecia a Hortência, não conhecia ninguém. Eu fui acompanhar depois que eu comecei a jogar. Eu fui procurar, porque elas já tinham parado, então eu fui procurar jogos na internet, fui procurar saber quem elas eram, né? E daí que eu fiquei mais apaixonada, que eu via a história de vida delas com o basquete, daí eu falei, não, é isso mesmo que eu quero. Janete não, né? Janete veio depois, mas Hortência, Magic Paula. E uma das perguntas que mandaram na nossa caixinha no Instagram, além da questão da referência, é qual que é a sua motivação para jogar basquete todos os dias? E hoje, além do amor que eu tenho, eu amo jogar basquete. Para mim, acho que são poucas pessoas que têm esse privilégio
de estar atuando, fazendo o que gosta e tendo como uma profissão, né? Então, eu acho que, além do amor, quem me inspirou muito foi minha mãe, quando ela estava viva ainda, ela me inspira ainda, lógico. Mas hoje eu tenho uma pequena também em casa que está sempre na torcida por mim. Então ela também é uma inspiração diária para eu continuar jogando basquete. Ô, Jaque, você que é de São José do Rio Preto, como que começou a sua história com basquete profissional? Como que foi o seu primeiro clube, o convite do primeiro clube? Como que começou a sua trajetória? Então, eu cheguei a atuar lá em Rio Preto, né? Eu joguei o campeonato. Antes não era sub-15, sub-16, antes era mini, mirim, as categorias, né? Era mini, mirim, infantil, infantil. E eu era mini, né, quando eu comecei lá. Mas eu já comecei jogando no infantil. Mesmo eu sendo da categoria mini, eu joguei no infantil. Então a gente começou a jogar o Campeonato Paulista São José do Preto. Então eu vim para São Paulo, fui para outras cidades jogar. E nessa, o time de Jundiaí, eu estava com 11 anos na época, o time de Jundiaí me viu jogando e me chamou para eu ir para Jundiaí. Só que aquela época minha mãe falou que eu era muito nova, depois ela me contou a história, né? Porque na época ela não me falava assim. Eu era muito nova, ela não deixou eu sair de casa, porque eu ia morar sozinha, em República e tal, ela não deixou. Ela falou que nesse período de 11 para 12, ela foi me ensinando as coisas, foi me mostrando, foi, ó, assim, faz assim, tal, tal. Aí com 12 anos ela deixou, porque eu já tinha tido, minha irmã jogava vôlei, ela tinha tido oportunidade, e minha mãe não tinha deixado, acho que ela meio que ela tinha, não, vou deixar agora minha filha, meio que arrependendo de ter deixado a outra filha ter ido jogar vôlei. Então ela falou que ela foi me ensinando nesse período sobre algumas coisas da vida, né? E com 12 anos ela me deixou ir. Aí foi o primeiro lugar assim, que eu joguei profissional, mesmo sendo ainda infantil, que eu tinha 12 anos. Ela, sub-12, né? Ela me deixou, fui morar na República. Eu lembro que eu cheguei lá, era eu e mais 15 meninas, eram duas casas, e no começo eu fiquei bem assustada, né? Eu pensava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Cadê minha mãe, né? Eu tenho que me virar sozinha agora, tenho que lavar minha roupa, eu tenho que fazer minhas coisas sozinha. Tinha uma moça que cuidava da casa, que fazia a alimentação pra gente, mas o resto a gente tinha que se virar. E foi ali que eu iniciei minha trajetória, assim. Eu fiquei 8 anos lá depois disso. Eu fiquei 8 anos. E foi lá que iniciei minha trajetória e eu sou grata, sou totalmente grata a tudo que eu vivi lá, porque com essa idade, né, os profissionais que estavam ali, eles tinham que ter todo o zelo, todo o cuidado comigo, que era uma responsabilidade deles, né, eu sendo nova, eu estar ali. E eles tiveram todo cuidado comigo, os técnicos. Na época tinha um patrocinador lá que era a Sandal Bike, que era o Loester, que hoje fez parte, não sei, acho que faz parte da federação paulista. E ele, na época, também foi um paizão lá pra gente, cuidou, sempre estava ali atento à República, como que estava com todo mundo. Se alguém ficasse doente, eles davam um jeito de levar para o médico, de cuidar. Então, eu sou grata ali por ter tido esse início lá, com pessoas boas. E essa questão do início de você sair de casa, sair ali do aconchego da mãe, do ambiente familiar, como que foi para você, que você comentou que estranhou no início, como que foi para você essa mudança e, claro, o pensamento da carreira? Então, no início, eu confesso a você que eu só chorava nos primeiros dias. Eu lembro que eu ia tomar banho, eu chorava. Eu saía do treino, eu chorava. Falava, nossa, vou voltar para casa. Cadê minha mãe? Cadê as coisas que eu tinha em casa, a comidinha de mãe, o carinho da minha mãe? Mas eu sempre ligava para ela. E quando eu ligava para ela, ela falava, filha, não era isso que você queria? Não era isso que você me pedia? Então acredita, vai dar certo. Quando der, eu vou aí te visitar. Quando der, você vem para cá. Né? Ela sempre foi me incentivando, incentivando. E isso foi me dando força, me dando coragem para continuar ali. E eu acho que também, por eu ter tido uma base, um ensinamento muito bom dentro de casa, eu não. Eu falo que tem momentos que a gente, quando é nova, assim, a gente sai da casinha, né? Sai do foco. E eu tive foco por isso, porque você tem que ter regras, você tem que ter. Como que se diz a palavra? Você tem que ter
disciplina para fazer as coisas acontecerem, para estar certo no caminho. E eu sou grata à minha família, à minha mãe, que cuidou e me deu toda a educação, o ensinamento para eu estar ali, mesmo nova, sabendo ter uma disciplina para eu não sair do caminho, né? Poder ter me desviado, ter feito coisas erradas, mas não, deu tudo certo, morando sozinha. E é isso. Ô, Jaque, depois você teve uma passagem pelo São Caetano antes de se transferir para o Santo André, né? Como que foi para você receber esse convite, mudar para Santo André, ou outra cidade, ou uma cidade até mais próxima ali da capital? Como que foi para você essa mudança também e mudança de clube? Então, na verdade, eu tive duas passagens por Santo André. A primeira foi, ainda eu era juvenil, ainda lá em Jundiaí, eu fui para Santo André para jogar uma liga já, porque eles me chamaram para jogar uma liga. Então eu fui para Santo André só para jogar essa liga e depois voltei para fazer minha categoria ainda em Jundiaí. Aí depois disso que eu saí de Jundiaí, eu fui jogar em Recife. Joguei 2 campeonatos em Recife, não era LBF ainda, era pela CBB ainda. Joguei 2 campeonatos lá. Aí depois disso que eu fui para São Caetano. Não, calma. Depois disso eu fui para Catanduva, joguei em Catanduva também, e depois eu fui para São Caetano, e de São Caetano eu migrei, já estava ali pertinho na ABC, fui para Santo André. E nessa mudança de clube, como que é pro atleta quando recebe essa proposta? Você tenta entrar em contato com algum jogador que você conhece que está no clube para conhecer como que é a estrutura, conhecer como que é a cidade? Como que funciona para atleta essa questão? Então, hoje em dia, sim. Hoje em dia a gente tem mais, assim, conhece mais os atletas, né? Mas na época que eu era novinha, eu não tinha contato com muitas atletas, né? Para eu, principalmente na categoria adulta. Depois que eu saí da base para adulta, eu não tinha contato ainda com essas meninas para eu ter essa conversa, saber como que é a estrutura do time e tudo. Então foi em acreditar mesmo na estrutura que eles falaram que iam me oferecer e fui. Mas sempre deu certo, graças a Deus. Ô, Jaque, e falando agora de seleção, você que tem pouca história na seleção, quase não conquistou títulos, né? Como que foi para você a sua primeira convocação para a seleção? Onde que você estava? Como que foi para você receber essa notícia da convocação? Então, minha primeira, eu era último ano de juvenil ainda, eu estava lá em Jundiaí e já tinha ido para a categoria de base, né? Seleções de categoria de base. E era o Barbosa, o técnico na época, e era uma convocação que ele levava as 12, mas queria levar mais 2 meninas mais novas só para treinar, né? Para ter experiência. E lembro que foi eu e a Nádia Folhado, que já não está jogando mais. E colocou nós duas éramos lá de Jundiaí. E daí eu fui, quando eu recebi a notícia, nossa, eu pulei de alegria, chorei, vibrei muito, liguei para minha mãe também ficou toda feliz. E eu cheguei lá, falei assim, não, tô aqui, né? Não, por mais que é só uma participação, que é só para dar uma experiência pra gente, falei, não, tô aqui, vou treinar bem, eu tinha esse foco, né? Vou treinar bem e tal. E acabei ficando entre as 12. Não era para eu ir, mas como eu treinei bem, fui bem, o Barbosa gostou, e acabei ficando entre as 12. Aí eu fui para um campeonato sul-americano, se eu não me engano, foi na Venezuela. Eu lembro que tinha até a Vivian, que hoje é técnica lá da categoria de base do Santo André. E a Vivian foi uma das pessoas também que me incentivou, que me ajudou muito, porque eu estava um pouco nervosa, né? Primeira vez, 18, 19 anos. Mas foi legal. Gostei muito. Ô, Jaque, e essa questão da seleção também, que sempre são convocadas mais atletas, e aí tem essa, entre aspas, competição interna, né? Que aí tem que depois selecionar as 12, né? Como que fica a cabeça da atleta, né, nessa preparação de treinos? Que ao mesmo tempo que você sabe que você tem que ir bem, ao mesmo tempo a sua companheira ali não pode ir tão bem para você ficar à frente, né? Não, acho que é uma competição saudável até, assim, porque ali todo mundo querendo o mesmo objetivo, né?
E mas é tenso. Eu falo que em dias que a gente sabia que era dias de corte, assim, o clima ficava bem tenso, mas é gostoso essa competição, porque era uma coisa para o bem, para estar disputando a seleção brasileira, para estar representando o seu time. Então eu gostava, assim, por mais que ficasse, a gente fica tensa, né? Eu gostava. É uma competição boa, saudável. E qual foi a sua sensação no primeiro jogo pela seleção, tá ali com a camisa da seleção ouvindo o hino nacional? Nossa, emoção pura. Emoção pura mesmo. Eu lembro que o olho brilhava, assim, eu tava assim, eu queria jogar e entrei alguns minutos. Acho que eu joguei acho que uns 8, 7 minutos, mas foi assim, os 8, 7 minutos que eu falei, meu Deus, eu tô jogando pela seleção. Eu saí de casa, daí vem um filme, né? Saí de casa nova, passei por tanta coisa e agora eu tô aqui fazendo o que eu gosto e representando o meu país. Então, eu não tenho o que falar. É muito bom essa sensação. Ô, Jaque, aproveitando mais uma pergunta do pessoal que mandou aqui na caixinha, a Cleide Leone, que também é apaixonada pelo basquete, Sim. ela mandou a pergunta: qual que é o momento mais marcante seu na seleção e por clube? Na seleção, na seleção, acho que o momento mais marcante foram dois, né? Foi um pré-olímpico, que acho que a gente estava disputando a última vaga para ir para as Olimpíadas. E era um time, assim, um pouco meio desacreditado, assim, na época, mas a gente conseguiu a vaga e foi muito emocionante, foi muito marcante para mim essa vaga no último jogo. E um campeonato sul-americano também contra a Argentina, lá na Argentina, a gente perdendo o jogo, a gente conseguiu virar o jogo e ser campeão lá dentro da Argentina, com a torcida, com elas bateram na gente, mas deu tudo certo e nós conseguimos ganhar lá dentro. Acho que foram uns momentos bem marcantes. E por clube, qual que é o seu momento mais marcante até Acho que o agora? mais recente agora, né? Tive um momento marcante de Santo André, mas o mais recente agora, que foi aqui em Araraquara, finalzinho do jogo lá, aquela bola dos três, é um momento que vai ficar bem, bem na cabeça, assim, vai ficar marcado realmente. E tem bastante perguntas sobre esse lance, viu, Jaque? A gente vai chegar lá. Ô, Tá. Jaque, em questão de numeração, no SESI você usa a camisa 17, no Santo André e na seleção você usava a número 9. Tem algum significado, alguma data que você gosta? Ou era um número ali aleatório que você acabou pegando e ficando? Então, a 9, eu comecei a usar, quando eu era mais nova, quando eu era pivô, eu usava 14. Aí depois virei adulta, fui pra Jundiaí também, continuei com a 14. Só que a partir do momento que eu fui, a primeira convocação que eu fui com o Barbosa, chegou lá só tinha 9, eu acho que era da Janete, ela tinha aposentado. Aí o Barbosa falou assim: fiquei com a 9, pega a 9 você. Eu falei assim: é verdade, vou pegar a 9, gostei. Ainda falei: nossa, vai que eu brincava, né? Uma inspiração para mim da Janete, né? Então, aí fiquei com a 9, fiquei até toda a minha carreira até Santo André. Aí cheguei aqui, a Mayla já era 9. Aí eu tinha que escolher um outro número. E daí eu fiquei pensando, falei, vou escolher a data do meu aniversário. Meu aniversário é 17 de fevereiro. Então aí eu optei por pegar a 17. Mas é pela data do meu aniversário. Legal. Ô, Jaque, você, além de atleta, é mãe da pequena Yara, né? Como todo mundo já conhece, até a entrevista a pequena Yara já deu para Já a deu. IPTV, para o nosso amigo Caio. Como que foi para você essa mudança, não só de vida que você teve que dar ali uma pausa, mas também depois o retorno? Você já tinha esse planejamento de voltar a jogar depois que ela nasceu, ou foi algo que você foi voltando aos poucos?
Então, eu confesso que quando eu fiquei grávida, eu fiquei um pouco assustada. Falei, nossa, e agora? Como vai ser, né? Como será que eu consegui voltar? E eu lembro que eu estava em Santo André e o técnico na época era o Bruno que está hoje no Corinthians, o Bruno Guidoris. E quando eu fui conversar com ele, ele falou: fica tranquila, você vai conseguir voltar. Fica tranquila. Então isso me deu um ano, me deu uma, sabe, uma calma, respira, vai estar tudo bem, você vai conseguir voltar. E depois que ela nasceu em novembro de 2019. Ela nasceu, eu me recuperei, falei, quando der 4 meses, né, eu já consigo voltar às quadras. Então, quando eu voltei, que eu comecei a treinar, parou por causa da pandemia. Aí eu fiquei mais um tempo parada. Aí depois foi difícil, assim, confesso que foi bem difícil, né? Porque era uma jornada, assim, tinha que sair do treino, voltar para casa, ficar com ela, cuidar. Para mim era tudo novo ainda, né? Porque quando você vira mãe, você aprende os cuidados, as coisas. E foi difícil, mas eu confesso que eu tenho um orgulho, assim, do que eu sou, de tudo que. E eu lembro de uma fase também da minha mãe, que minha mãe sempre conversava comigo e minha mãe falava: independente do que aconteça, sempre cuide da sua filha. Então eu levo isso comigo, sabe? Eu jamais acho que conseguiria deixar ela com alguém e seguir minha carreira. Por mais que eu ame minha carreira, por mais que é, minha vida toda sempre foi jogar basquete, eu não ia conseguir ficar longe dela. E essa frase da minha mãe segue comigo até hoje. Aconteça o que acontecer, sempre cuide da sua filha, você consegue. E eu tenho isso comigo, eu consigo realmente. Ô, Jaque, e com a Yara pequenininha, como foi para você se reorganizar e manter essas duas rotinas, né? A de atleta e a de mãe, e principalmente que a atleta tem ali a rotina de treino, jogos, viagens. Como que foi para você conseguir manter e conciliar os dois trabalhos, a de atleta e a de mãe, né? Então, eu tive que colocá-la cedo na creche, né? Porque era um momento que eu poderia estar treinando, fazendo as coisas. Aqui em Araraquara, eu acho que eu não posso até. Tenho que até agradecer a Roseli, que ela foi uma pessoa que me ajudou muito quando eu vim para cá. Quando eu recebi a proposta de vir para cá, eu pensei muito por essa questão. Como que eu vou fazer lá? Lá não vou ter ninguém para me ajudar. E a Roseli me apresentou uma amiga dela, que é da igreja, e ela que cuidou da Yara, cuida da Yara. Então, nos momentos que eu não estou treinando e que ela está na creche, que eu estou treinando e ela está na creche e precisa de alguém para pegar ela, essa moça pega ela para mim e depois eu passo na casa da moça, pego ela e eu consigo fazer a rotina normal à noite e tal. E de dia, enquanto ela está na escolinha, eu consigo também treinar, voltar para casa, descansar, deixar as coisas dela preparadas. Então, esse suporte, assim, me ajuda bastante. Ô, Jaque, uma outra pergunta que agora a Laurenice fez, ela perguntou ao longo da sua carreira o que foi mais desafiador e mais difícil. Eu acho que ao longo da minha carreira o mais desafiador foi. Eu acho que os dois é a mesma coisa. Foi ficar longe da família, né? Porque a gente tem que abdicar de muita coisa, ficar longe da família. Em momentos importantes, a gente muitas vezes não está, festas, aniversários, Natal, às vezes Ano Novo, não pude estar com a minha família. Então, acho que foi o mais difícil, assim, é você abdicar das coisas, de estar com a família, de momentos, de datas marcantes, porque você está trabalhando. Ô, Jaque, você que pelo Santo André ficou 12 anos no clube, tem vários títulos, tanto por equipe, onde também tem vários títulos individuais. Qual foi o seu título mais marcante ali por Santo André? Por Santo André, foram os paulistas. Eu ganhei acho que 3 ou 4 paulistas lá. E eu lembro que foram bem marcantes, foram bem difíceis, assim, eram finais, assim, lembro que teve final contra a Americana, na época que a Americana tinha um timão,
eu não sei se era da época do Corinthians lá. Deixa eu ver. Teve contra. Eu não lembro agora as finais todas. Mas foram os 4 campeonatos que a gente ganhou o Paulista lá. E depois, em 2023, começa a sua trajetória no SESI Araraquara, onde você, graças a Deus, está até hoje. Como que foi para você receber esse convite e sair de Santo André depois de 12 anos já morando naquela cidade, que a gente sabe que acaba tendo aquela a zona de conforto, que você já está ali ambientada, acostumada. Como que foi para você receber esse convite e mudar com a Yara, mudar para Araraquara? Então, eu confesso que fiquei com receio, assim, um pouco com medo, né? Mas para mim eu acho que era preciso, era necessário, né? Sair dessa zona de conforto e ir para um lugar diferente, mesmo sabendo que seria difícil a adaptação até da minha filha, né? Em lugar diferente, escola, ela já tinha 3 aninhos já, ia ficar longe da família do pai também, que é lá de Santo André, mas eu tive o suporte é, da minha mãe, eu tive o suporte dele também, como pai, o pai também pode até pensar, não vai não vai com a minha filha longe, mas conversei com ele e ele conseguiu entender que seria melhor para mim, e sendo melhor para mim também seria melhor para ela. Então, foi difícil a adaptação, mas deu tudo certo. Deu tudo certo. E eu acho que foi uma das escolhas, das melhores escolhas que eu fiz para o meu crescimento individual, pro meu crescimento. Foi bom. Ô, Jaque, no seu primeiro ano de SESI Araraquara, já começa com a mão direita, né? Já conquista a LBF, conquista ali o Paulista. Como que foi para você, primeiro ano aqui, já chegar e ter esses títulos no currículo? Eu sou imensamente grata, eu acho que primeiro pelo acolhimento de toda a equipe, né, que eu estive aqui, todos me acolheram muito bem, desde diretores até as atletas, comissão. Então, eu sou grata por isso. E entrando assim com o pé direito com esses títulos, eu não tenho nem o que falar, é alegria, é só alegria. É um time muito raçudo, né? Eu cheguei aqui e falei assim, nossa, o time mais coletivo que eu joguei em toda a minha vida. Não só ofensivamente, mas defensivamente também. Então, eu fiquei muito feliz de fazer parte dessa conquista. Ô, Jaque, falando de LBF, você que é a segunda maior cestinha da história da competição, como que é para você ter esse reconhecimento? Você que ainda está jogando, pode ali aumentar ainda mais esse número. Como que é para você ter esse reconhecimento, pensando lá na frente a própria área, quando for pesquisar depois, ou as futuras gerações terem você como referência? Como que é para você ter esse reconhecimento? Eu acho que além de fruto de todo o meu trabalho, toda a minha dedicação, eu acho que não é só uma conquista minha individual, mas de todas as atletas que eu tive o prazer de jogar juntas, né? Eu acho que eu até falo que eu lembro que lá em Santo André eu tinha uma pivô que não tinha como alguém, o corta-luz dela não tinha como, era Simone Lima, não tinha como eu não sair livre para os meus chutes, pro meu. Então é uma conquista individual minha, mas é uma coisa que eu tenho que agradecer também às atletas que eu tive o prazer de compartilhar a quadra, que se não fosse, né, o exemplo disso, de um corta-luz, uma Simone, alguma coisa, com certeza não teria chegado a essa marca. Ô, Jaque, se 2023 já foi um início dos sonhos, 2024, então, é um ano memorável, né? Porque foi campeã de tudo, só faltou o Paulista, mas foi campeã da Copa LBF, campeã da LBF, campeã sul-americana. Como foi para você manter essa sequência de títulos pelo SESI e qual o mais especial para você? Eu acho que é o fruto, né, o trabalho de toda a equipe. Eu acho que
a resiliência, porque é difícil, né? Quando a gente chega no topo, é difícil para se manter lá. Mas o trabalho diário, o trabalho árduo, fez com que a gente conseguisse mais esses títulos, né? E eu acho que o especial foi o último, né? Da bola dos três lá, foi especial, porque a gente. É uma prova que a gente tem que confiar sempre até o final. E basquete o basquete é maravilhoso, eu acho que por isso, né? Que até os últimos segundos você tem a oportunidade de estar ali fazendo a cesta e ganhando, vibrando. Então, eu acho que esse daí foi um dos mais especiais para mim. E você falou do vídeo, é o vídeo que a gente vai por agora, que tem bastante perguntas sobre isso, viu, Jaque? Vem para 3 pontos e cai! Na conta do César Araraquara, na conta da Jaque, a marcar 3 pontos mais e empatar a partida, faltando 10,7 no relógio. Ô, Jaque, esse lance que a gente até fez um corte e postou no nosso Instagram na época, que pega aquele tempo técnico do Camargo, que já tinha sido um lance que a bola era para você, acabou não dando certo, e no tempo técnico o Camargo fala, ó, bola na Sossô e a Sossô finaliza. Aí eu confesso que eu assistindo o jogo, a hora que a Vitória pegou e arremessou e errou, eu já queria entrar dentro da TV e falar, não era isso a jogada. Aí ela consegue ainda recuperar a bola, toca para você, e aí vem duas perguntas. A primeira da Alice08, que é o perfil dela, perguntando o que passou na sua cabeça a hora que você recebeu aquela bola. Confia. Não tem outra coisa. Chuta. Não tinha outra coisa, né? Faltava segundos. Então, eu acho que confia e chuta. Foi o que passou na minha cabeça. E o perfil da torcida do SESI, o SESI Mil Grau, perguntou qual trilha sonora você colocaria nessa cesta de 3 pontos. Nossa! Deixa eu ver. Eu gosto de tantas. Deixa eu ver. Putz, falar em nome de música agora. Deixa eu ver. Eu gosto do. Eu não sei uma música que eu vou falar agora. Mas você colocaria alguma música para representar essa cesta? Colocaria um black, uma música black top, colocaria. Ô, Jaque, ainda falando dessa bola que é um marco, a gente até brincou depois ali com a sua foto Cristo te abraçando, que a gente brincou depois, a torcida já tinha agradecido a sua cesta aquele dia. Uhum. A hora que você faz a cesta, o Sampaio ainda tem ali a última bola, acaba desperdiçando e vai para a prorrogação. Ali, a hora que vai para a prorrogação, qual que era o sentimento de vocês ali como equipe, ali em quadra? Vocês tinham convicção que o momento era de vocês, que o título vocês iam conquistar? Tínhamos, eu acho que até a torcida, né? A torcida já estava meio que gritando campeão, tal, e a torcida, depois dessa bola, murchou. Então eu falei, agora é o momento, gente, vamos para cima. E todo mundo, né, com essa, acho que deu uma energizada, vamos para cima. E foi o que aconteceu. A gente iniciou já a prorrogação super bem. Ô, Jaque, falando de jogos grandes como SESI e Sampaio, você que jogou muito tempo também no Santo André, hoje a gente vê muito essa rivalidade, né? SESI e Santo André, muito por conta dos paulistas também, os playoffs da LBF. Como que você vê jogos grandes assim? Você tem alguma preparação diferente para jogos de playoffs, como a gente vai começar agora com o Sodier? Como que é a Jaque nessa semana de jogos decisivos e principalmente clássicos assim contra Santo André, Sampaio? Eu acho que a nossa preparação é diariamente, né? A gente fala que no treino o jogo que essa preparação diariamente já fica na nossa cabeça. Então, quando vem um jogo difícil, assim, jogos de clássico, a gente já está preparado. Pelo menos meu pensamento é isso.
E ainda falando desses confrontos, ano passado no Gigantão a gente viu aquela final histórica, SESI e Sampaio, que até o Sampaio estava melhor na partida, até um certo momento que a torcida inflamou e incendiou ali, chamando o time para o jogo, e aí o SESI conseguiu aquela virada e o título, né? Como que foi para você jogar ali naquele palco que tem uma história gigantesca e receber toda aquela energia daquele público que lotou o Gigantão? Sem dúvida foi o que nos impulsionou ali, foi a torcida. Eu falo que a nossa torcida sempre é o sexto jogador na linha da quadra. Então, eu sou grata, né, por esse momento, por viver isso numa quadra histórica, né, que tem toda uma história aqui já em Araraquara. Então, eu sou muito grato por isso. Ô, Jaque, uma pergunta que eu sempre faço para todas as atletas, você que já jogou em vários ginásios diferentes, qual que é o ginásio mais difícil e chato de jogar contra? Que a torcida fica muito próxima, faz muito barulho. Do Maranhão. A torcida do Maranhão é bem chata, mas eu não acho ruim, não. Eu gosto dessa energia, né? Mesmo que é contra, dá um ânimo assim pra gente, eu gosto. Mas com certeza a mais chata é a torcida do Maranhão. E falar para você que Maranhão e Sodier são os principais, o que o pessoal fala. Tanto Maranhão ali, o Castelinho e o Costa Rodrigues, como o Sodier, são os top 2 ali, viu? Sim, sim. Ô, Jaque, falando um pouquinho agora da LBF agora, começando os playoffs contra o Sodier, como que fica a cabeça do atleta, né? Que primeira fase, primeiro turno já foi, segundo turno já foi, e agora mata-mata é outro torneio, né? Como que é essa mudança de chave para atleta? Eu acho que a gente já está preparado, né? A gente já sabe como que é novo campeonato, que é mata-mata, então a gente tem que estar concentrado no foco total ali, porque um vacilo, a gente pode colocar todo o trabalho do campeonato todo a perder. Então, eu acho que é preparação diariamente, como eu falo, e foco total. Ô, Jaque, você que se Deus quiser, ainda tem muitos anos de basquete pela frente, que você tem muito potencial ainda para jogar por muitos anos ainda, mas você já faz um planejamento pós-carreira do que você quer trabalhar depois que aposentar o tênis? Você pensa em trabalhar ainda dentro do basquete, ajudando ali nos bastidores, ou você pensa em mudar de foco, ficar mais com a família, outros projetos? Eu tenho ainda o pensamento de estar dentro do basquete. Eu me formei em educação física, né? Então, eu tenho projetos em ficar dentro do basquete com crianças, trabalhar com crianças, com categoria de base. E uma das questões do atleta, quando ele aposenta, é a questão da cidade que ele escolhe para morar, né? Você já tem essa escolha também, ou você ainda não decidiu onde que você pretende morar depois que parar? Por eu ter ficado muito tempo em Santo André, eu construí, né, algumas coisas do meu lá. Eu tenho meu apartamento lá, então eu acredito que, ou se não, ainda tenho minha família, que a minha família toda é de São José do Rio Preto, né? Minhas irmãs estão lá, meus primos, minha tia. Então, eu acho que são essas duas opções que eu tenho. Ô, Jaque, hoje você, olhando a Jaque gigantesca que você se tornou, com inúmeros títulos, lógico que com muitos obstáculos que você passou, enfrentou, o que a Jaqueline de hoje falaria para a Jaque que iniciou lá atrás, naquela casa com as 15 atletas, que queria desistir? O que você falaria para ela hoje? Parabéns, você é uma guerreira, tenho muito orgulho da sua história, de tudo que você passou, tudo que você viveu. Eu acho que não teria outra vida, não teria outro caminho para eu seguir. Acho que teria que ter seguido esse mesmo. Mesmo com medo, com receios, e aprendendo. Eu acho que não seria outra coisa.
Eu não seria tão feliz quanto eu sou fazendo outra coisa. Ô, Jaque, para a gente finalizar, a gente vê o SESI, principalmente, e a própria LBF também, fazendo várias ações com as crianças, né? O que você falaria para quem está iniciando no basquete, quem tem o sonho de ser um jogador, uma jogadora profissional de basquete? Qual conselho você daria para essa geração que tem esse sonho de chegar onde você está hoje? Eu acho que é se dedicar, confiar no processo, confiar na pessoa, em você. Vão ter momentos difíceis que você pode achar que não vai conseguir, que não vai dar certo, mas confiar, treinar muito, se dedicar. Queria agradecer você por ter aberto um espacinho nessa semana corrida aí de treinos, no seu horário de lazer aí, para ter feito esse bate-papo conosco. Deixo aberto espaço para quando você quiser fazer outro bate-papo com novos projetos, outros assuntos para a gente debater aqui. E queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que te acompanha pelas redes sociais, te acompanha lá da sua cidade natal, te segue da seleção ou do Santo André, de algum clube que você passou. Deixa uma mensagem para todo mundo que te acompanha e gosta dessa grande jogadora que você é e pessoa também. Eu quero agradecer, né, todo o carinho. Acho que eu recebo carinhos diariamente no meu Instagram, de pessoas torcendo, vibrando com as conquistas, torcendo para novas conquistas. Então, eu sou muito grata. E eu quero mandar um beijo especial para Cleide também. Você até falou dela aí, que ela mandou uma pergunta. Então, eu quero mandar uma pessoa que respira basquete, que está sempre nos acompanhando, nos incentivando. Então, um beijo, Cleide. Obrigada, viu, por todo o apoio, todo o carinho que você tem com a gente. É isso aí. Então, Jaqueline aqui conosco fazendo mais um bate-papo e já deixo o convite, né, Jaque, para dia 17 lotar ali o ginásio do SESC. Como você falou, o jogo vai ser uma guerra, né? Isso mesmo. Os jogos você ganha. Venha todo mundo lotar o ginásio lá e torcer e vibrar com a gente. Então tá aí, Jaqueline Silvestre, mais uma vez agradecer a Jaque e a assessoria do SESI por ter feito essa ponte para a gente fazer esse bate-papo. Jaque, muito obrigado mais uma vez e uma boa noite. Boa noite, obrigada, viu? Tchau, tchau.